Boa tarde, tudo bem? Bom dia, né? Vamos lá para mais uma aula hoje, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai estar vendo duas aulas, porque primeiro que a gente não tem tanto tempo, né? E como as aulas 45 e 46 dizem respeito a mais ou menos as mesmas coisas, que são os ciclos das substâncias presentes na Terra, nós iremos trabalhar ele em uma única aula para a gente ganhar tempo e poder concluir a apostila no prazo, tá? Então, vamos lá. Hoje, então, iremos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. O que seria isso? Os ciclos biogeoquímicos, bio, vida, geo, terra, químico, elementos. É o ciclo dos elementos químicos que são indispensáveis para a vida na Terra. São eles a água, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o cálcio, são vários, tá? São elementos químicos que eles estão constantemente sofrendo, não diria renovações, circulando pela Terra, né? Pertencendo a diferentes estados, diferentes corpos, mas estão sempre na Terra se renovando para que sejam sempre disponíveis para que as formas de vida os absorvam e eles assim possam manter-se vivos, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é o da água, e eu acho que de repente é o mais fácil. Você, muito provavelmente, aí desde o sexto ano a gente ouve falar do ciclo da água, acho que até todos os anos, no caso, tá? Mas enfim, vamos aí. Na prática, o ciclo da água é mais ou menos assim. Chove, a água desce, né? O nome do processo onde a água desce é precipitação. Evapora, evaporação, e o vapor se torna nuvem, condensação. Então, na prática, tem esses três processos: precipitação, evaporação, condensação. E assim vai indo sucessivamente. Isso é o princípio básico. Porém, tem mais algumas coisas que participam desse processo, tá? Por exemplo, os vegetais, eles transpiram e eles devolvem a água que eles absorveram no solo para o ar. O nome do processo onde os vegetais liberam vapor de água para o ar é chamado de evapotranspiração, enquanto nós animais devolvemos a água para o ar através do processo de transpiração, né? Eu tenho água, os animais têm água ao beberem água de rios, lagos. Nós, no caso, como somos inteligentes, temos água canalizada em casa, mas os animais bebem a água, seja de qual for a fonte, rio, lago, cachoeira, riacho, etc., poça d'água. E os vegetais absorvem a água do solo. Os vegetais devolvem essa água para o ar, para a atmosfera, através do processo de evapotranspiração, e nós, através da transpiração, e nós também a devolvemos através da urina, né? Nossa urina, se eu cuspir, enfim, mas principalmente a urina, devolve a água também para o ambiente. Então, basicamente, acaba sendo esse ciclo da água: evapora, condensa, precipita, aí evapora de novo. Aí lembra que essa evaporação pode se dar também pelos homens, pelos animais, no caso, que é a transpiração, e pelas plantas, que é a evapotranspiração. E ela pode ser absorvida pelas vegetais, pelo solo, né? A absorção das raízes, e por nós ao bebermos essa água, seja de qual for a fonte, tá? O ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele é tratado muitas vezes juntamente com o do oxigênio, porque o ciclo do carbono e do oxigênio tem relação pelo fato de que tudo que utiliza oxigênio emite gás carbônico, tudo que utiliza gás carbônico emite oxigênio. Basicamente, os dois processos principais que participam disso: respiração e fotossíntese. A fotossíntese é o único processo onde o gás carbônico ele é absorvido. Somente na fotossíntese ele é absorvido por vegetais e algas. E aí o vegetal e a alga, ele pega o gás carbônico, ele utiliza também, além do gás carbônico, a água e a luz, e aí realiza a fotossíntese, tá? Então a fotossíntese é o processo onde os autótrofos pegam esse gás carbônico do ar. E aí tanto os autótrofos quanto os heterótrofos devolvem esse gás carbônico através do processo de respiração. Quando eu respiro, eu sugo oxigênio e eu exalo gás carbônico, então eu devolvo o carbono para o ar, tá? Outra coisa que libera gás carbônico: queima de combustíveis, vulcões, fogo de um modo geral emite gás carbônico. E também tem um gás carbônico
uma forma de emitir carbono para o ar, que é através do gás metano, representado pela molécula química CH4. O gás metano, CH4, é o gás que é liberado através da decomposição, e ele pode intensificar o efeito estufa, tá? Então, o excesso de decomposição de seres vivos libera um excesso de CH4, que é o metano, e isso pode intensificar os efeitos, né, as causas do efeito estufa, tá? Então, vimos a água e o carbono, que são bem fáceis. E aí, de uma forma geral, não só esses dois, sobre os próximos que eu vou falar também. Por que é importante que haja esse ciclo na natureza, esses ciclos? Porque esses ciclos vão fazer com que esses componentes, a água, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, etc., esses ciclos farão com que essas substâncias químicas estejam sempre disponíveis na natureza para que os animais, as plantas, os fungos, as bactérias, etc., para que os seres vivos, de um modo geral, possam consumi-los. Porque sem carbono o ser vivo morre, sem água o ser vivo morre, sem nitrogênio o ser vivo morre, sem fósforo o ser vivo morre. E de onde ele vai obter tudo isso? Do meio ambiente. E como isso nunca acaba? Porque isso vai se reciclando. Eu morro, devolvo isso para o ambiente, eu respiro, devolvo isso para o ambiente, eu faço cocô, devolvo isso para o ambiente, eu pego de novo. É sempre um ciclo, né? Por isso tem esse nome. É algo que está sempre sendo utilizado por nós seres vivos e está sendo devolvido ao meio ambiente por também nós seres vivos, ok? E aí agora então, vamos ver sobre o nitrogênio e o fósforo. Começando pelo fósforo. Aonde que tem fósforo e também nitrogênio no nosso organismo? 3 coisas principais: DNA, RNA e ATP. O P do ATP diz respeito ao fósforo. ATP é aquela molécula que fornece energia para o nosso organismo se manter trabalhando. Eu tenho que ter energia em todos os momentos da minha vida. Se eu ficar assim, ó, meditando, gastei energia? Sim. Respirei, pensei, meu coração bateu, meu sangue circulou. Todos esses processos gastam energia. Por isso eu tenho que ter energia sempre, 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 sem exceção, tá? E essa energia vem do ATP. ATP, DNA e RNA são os principais componentes do nosso corpo, não só do nosso, do corpo de qualquer ser vivo, que possuem fósforo e nitrogênio, tá? E aí, sobre o fósforo. O fósforo é muito simples o ciclo dele. O fósforo é um mineral, então ele está no solo e nas rochas. Tem fósforo no solo e nas rochas. A planta pega fósforo do solo. O herbívoro come a planta e obtém fósforo. O carnívoro, ao comer o herbívoro, obtém fósforo. Planta que pegou do solo, herbívoro que pegou da planta, carnívoro que pegou do herbívoro. Os 3 estão com fósforo. A planta pegou do solo, passou para o herbívoro passou para o carnívoro. Qualquer um dos 3, quando morrer, ao se decompor, devolverá esse fósforo para o solo. Ok? Então, está no solo ou nas rochas, está nas plantas, nos herbívoros, nos carnívoros, morreram, devolve para o solo, volta para as plantas e assim vai. É meio que o ciclo mais fácil esse, eu até diria. Tá? E o nitrogênio, esse talvez seja o mais complexo. O nitrogênio, ele é o gás mais abundante da atmosfera. Tá? É o gás N2, que é o gás nitrogênio. Ele só pode ser absorvido através de um processo chamado fixação do nitrogênio, que é quando as plantas pegam esse nitrogênio. Na verdade, não é as plantas, são as bactérias, chamadas de micorrizas, que vivem nas raízes das plantas. Essas bactérias, então, estão nas raízes das plantas e pegam esse nitrogênio e passam esse nitrogênio para a planta. E em troca, a planta dá um pouco da sua seiva para essa bactéria, uma relação de simbiose. É um mutualismo que rola ali. Então, quando as plantas, o processo onde as plantas pegam o nitrogênio atmosférico é chamado de fixação do nitrogênio. Lembra que não é bem as plantas, são as bactérias que estão associadas a ela. Mas, enfim. Aí, quando os animais comem essas plantas, eles obtêm nitrogênio para si. A urina desses animais libera compostos nitrogenados, como amônia e nitrito e nitrato, tá? O processo onde o nitrito se torna nitrato ou onde a amônia se torna nitrato, enfim, o processo onde os nitratos irão voltar para a atmosfera. Então, recapitulando para não ficar confuso, plantas pegaram o nitrogênio atmosférico num processo chamado de fixação do nitrogênio. Os animais comeram essas plantas e obteram esse nitrogênio, tá?
Os compostos nitrogenados liberados pelos animais, vai haver um processo onde a amônia, que é o NH3, vai virar nitrato. O fenômeno onde a amônia vira nitrato é chamado de nitrificação. Então, plantas pegaram do ar, passaram para os animais, animais converteram a amônia em nitrato em um processo chamado de nitrificação, e esse nitrato depois vai ser quebrado e vai voltar para o ar em um processo chamado desnitrificação. Basicamente, então, seria fixação do nitrogênio nas plantas, animais, nitrificação, animal morreu, desnitrificação, voltou para o ar. Esse talvez seja o mais complexo, mas não é tão difícil assim, tá? E na natureza, você vai encontrar esses elementos químicos, conforme eu falei, em diferentes locais. Na água, no solo, nas rochas, no ar, no corpo dos seres vivos. Por exemplo, o carbono, onde que eu encontro ele principalmente? No ar, em forma de gás carbônico. O fósforo, nas rochas. O nitrogênio, principalmente no ar e no solo. Em que formato eu encontro essa substância? Porque o carbono, como que eu encontro o carbono principalmente? Em forma de CO2, que é o gás carbônico. E o fósforo, em forma de fosfato. O nitrogênio, em forma de N2 no ar e em forma de amônia e nitrato no solo. Tá? E como que eles são utilizados? Eles são absorvidos, né, pelos produtores, ou na maneira gasosa, ou então do solo, e aí esses produtores passarão para os consumidores passarão para os decompositores, e assim todo mundo tem todas essas substâncias presentes no meio ambiente dentro de si. Pois conforme o ciclo diz, biogeoquímico, biovida, geoterra, químico, elemento químico. Elementos químicos imprescindíveis para a vida na Terra, o ciclo deles, que são esses que eu citei. Também teria do cálcio, do oxigênio, tem vários. Mas especificamente a apostila retratou esses 4, ok? Sobre isso que falamos, então, eu gostaria, por favor, que vocês realizassem os exercícios das páginas 16 e 17. Por favor, tá bom? Para que vocês consigam obter uma boa média. E aí manda para mim depois por foto ou e-mail. Quer dizer, por foto, no caso, ou no e-mail ou no WhatsApp, certo? Fiquem em paz, obrigado, até mais.